Oi, pessoal, sou Viviane da Estante Inquieta e hoje eu venho trazer para vocês um pequeno unboxing. Mas eu preciso dizer que esse unboxing, na verdade, pega aí um período de um mês e meio, mais ou menos, um ano é muita coisa, de livros que de alguma forma chegaram até mim, né? Então são duas formas, através da compra mesmo, a.k.a. meu cartão, né? Ou através de livros que eu encontrei pelo bairro. Então, já falei para vocês em outra ocasião que aqui tem aquelas casinhas de madeira que a gente chama de free library, que ficam nas árvores, nas frentes das casas, e as pessoas, quando não querem mais o livro, elas doam um livro e outra pessoa vai lá e pega, enfim, faz essa troca meio que coletiva de livros. Aqui no meu prédio, lá embaixo, no primeiro andar, tem uma lavanderia também, em que as pessoas acabam colocando os livros ali que elas não querem mais, tem uma estantezinha ali meio que improvisada, e eu já achei muita coisa boa ali. Já achei Humberto Eco, já achei George Martin, já botei ali também Nárnia, acabei comprando uma outra edição. Eu falei, não, eu não separei a edição da Nárnia, diga-se de passagem, eu esqueci. Enfim. E então eu acabou que eu fiz essa coletânea, né, de unboxing, que não seria um unboxing para os livros doados, mas estão aqui, chegaram, as estantes são novos, tá bom? Por favor. E aí eu já vou entrar com vocês com uma outra coisa. Tem um livro que chegou tem mais ou menos umas 4 semanas, que eu já coloquei no Instagram. Então, para você que me segue no Instagram, talvez não seja aí um livro novo, tá? Mas eu nunca falei sobre ele aqui no YouTube e também nunca, é, enfim, mencionei nada, eu ainda estou lendo esse livro. E esse é o primeiro livro que eu já vou logo falando que foge completamente da minha zona de conforto, né? É um livro de dark fantasy, ou Roman fantasy, como você preferir, e é o livro chamado Alchemist. Esse livro foge da minha zona de conforto porque eu não leio muito dark fantasy, não está dentro do meu hábito de leitura. Se você lê bastante, talvez seja uma boa você deixar aqui embaixo para mim comentários, porque, enfim, eu não leio porque é escolha, né? Eu acabo lendo mais clássicos e aí quando você escolhe ler um livro, você tem que abdicar de ler o outro. Paciência, é a vida. Esse é o que mais foge do meu padrão, mas eu tô gostando bastante, né? Eu tô na primeira parte. Não, mentira, eu terminei a primeira parte, tô indo pra segunda. Então, não vou falar muito sobre ele, talvez eu venha aqui falar algum dia. O que eu mais gostei é justamente o fato da autora trabalhar os conceitos, os estereótipos, né? De forma bem oposta. O que é bom talvez não seja tão bom assim, o que é ruim talvez não seja tão ruim assim, né? E você começa a olhar os dois lados da mesma guerra, né? Então a parte política é a parte que me chamou bastante atenção. Não foi tanto o romance entre a Helena e o Farron, Helena e Kane, né? Eu até achei que fosse uma coisa mais 50 tons, porque Dark Fantasy, né, aquela coisa toda, mas não é. Se você não conhece esse livro é muito legal. Eu espero que eu goste, que eu não vá mudar minha opinião até o final, vamos ver. Eu, inocente, achei que era uma leitura leve, depois de eu ter lido Dostoiévski, depois de ter lido John Steinbeck, falei, bom, eu vou pegar uma coisa leve, eu vou pegar esse aí, o que mais, que tá todo mundo falando que é maravilhoso, e a razão pela qual eu selecionei esse livro, em específico, é porque ele vai virar uma adaptação para a TV. Não sei se vai ser um filme ou se vai ser uma série. E eu amo, vocês já sabem aqui, provavelmente, se vocês me seguem, amo ler o livro antes de ir pro cinema ou antes de assistir a série para poder fazer as comparações. Então tá aqui. Surpreendentemente, pelo menos até a final da parte 1, início da parte 2, eu estou gostando. Depois eu venho atualizar vocês, tá bom? Vamos agora para os livros que eu encontrei por aí. Ai, meu pai, tag encontrei por aí. O primeiro que eu encontrei por aí é esse aqui, Butcher's Crossing. Butcher's Crossing, ele é escrito por John Williams, que foi o mesmo que escreveu Stoner. Então, se você gosta de Stoner, você provavelmente vai gostar desse livro. Estava aqui embaixo na minha lavanderia do prédio. Novo, tá? Novo, novo, novo. Não é um livro de capa dura, com material maravilhoso, tudo editado, desenhado. É aquela versão vintage da Penguin, me atende perfeitamente, até porque eu gosto de ficar abrindo o livro, enfim, maltratando. Eu maltrato um pouco o livro, então essa versão aqui é perfeita e até melhor do que a capa dura. Eu sei porque eu tô tendo um problema para ler o mais, que são quase 1000 páginas de capa dura e é muito difícil de manusear, mas enfim, a gente tá lá, tá firme e forte. Então gostei muito dessa capa da Penguin, tá com um pouquinho de cheirinho de velho, mas tá novinho, tá tudo branquinho ainda, tá
Ótimo, perfeito. Dá para ler perfeitamente. E o Butcher's Crossing, caso você não conheça a história, ele é de um rapaz de 23 anos, o nome dele é Will Andrews, e ele abandona, né, Harvard para ele poder viver numa cidade de interior chamada Butcher's Crossing. Essa cidade é em Boston, tá? E ele quer levar uma vida mais solitária, enfim, quer ficar mais recluso por ali, né? E aí ele acaba montando junto com outros homens uma expedição de caçada, tá? E aí começa a história, porque ali eles vão passar por uma experiência, uma aventura, onde vão ter que lidar com sede, com frio, com fome, com exaustão, com várias coisas. Então, uma leitura que eu tô doida para ler, eu ainda não li, tá? Pois é a vida, vai vendo, né? Como é que são as coisas, como os livros chegam na nossa mão. Mais um que chegou assim, como, oi? Tava eu lá futricando meus livros, os livros lá embaixo da lavanderia. Todo dia eu chego no trabalho, eu passo lá, porque é no primeiro andar, né? E eu moro no último andar, moro no 30º andar. Então eu passo lá embaixo, já olho, já futrico os livros todos, ver se tem uma coisa boa. E o outro que chegou para mim também, através dessa doação da lavanderia do meu prédio, foi Dan Brown, que é The Secrets of Secrets, que a gente traduziu aí no Brasil como O Segredo Final. E eu fiquei super feliz com isso, porque é de graça, né? Eu não precisei comprar. Esse aqui é capa dura, tá muito bonitinho, está clarinho, né, diferente do outro, não tá empoeirado. E olha que legal, as páginas estão limpinhas, estão bonitinhas. Ups, caiu um marcador de livro. Tem um marcador de livro aqui também, que a pessoa que comprou, já sei até onde a pessoa comprou, deixou um marcador de livro aqui para mim. Você ganha desconto se você apresentar isso. Então, eu imagino que essa pessoa, como o livro está muito novo e está com cheiro de novo, tá? Eu imagino que essa pessoa comprou, começou a ler e não gostou, ou ela comprou, leu e, enfim, passou para frente, mandou bola. Eu fui lá e catei. Problema com esse livro. Eu tô até aqui na internet, que eu vou esquecer, né, muita coisa. Eu sei que os livros dessa série aqui do Dan Brown, que é com o professor, né, professor Robert Lampton, eu sei que são 6 livros, né? Aí eu fui olhar quais que eu li e quais que eu não li. Olha o problema. Eu li Anjos e Demônios e li o Código da Vinci, mas eu não lembro de ter lido O Símbolo Perdido, que é o terceiro. Depois vem Inferno, A Origem e aí sim O Segredo Final. Será que eu vou ter que ler os 4? Fala pra mim se você leu todos ou se você leu um só, se eu vou ter que ler os 4, porque eu sei que você pode ler sem trocando a ordem, mas será que se eu ler só esse último eu vou entender? Será que vai dar certo? Enfim, é isso, tá? Então o Segredo Final seria tecnicamente o último livro, são 6 e eu só li os 2 primeiros. Adoro quando isso acontece. Mas eu achei, tava lindo, tava novo. Eu falei, é isso, entendeu? Não é sempre que a gente acha uma coisa dessa assim, na lavanderia do prédio, vamos nós. Os próximos 4 livros serão a influência da dona Tatiana Feltrin. Ela vai lançar um projeto aí do Tolkien. Eu já li, é, eu já li a trilogia do Senhor dos Anéis, está até aqui, e eu esqueci de catar isso aqui para vocês. Né? E aí eu comprei os, né? Chegou, deve ter umas 2 semanas, o Senhor dos Anéis. Já abri porque eu sou dessas, eu não aguento, então, assim, mal acostumando, gente, porque esse negócio de rasgar papel vai me dando um pouquinho de nervoso, eu quero logo rasgar assim que chega. O primeiro que eu comprei da série é o Silmarillion. Silmarillion, se você não leu Tolkien, se você não leu O Senhor dos Anéis, é a origem, né? Vamos dizer assim, os antigos dias da Primeira Era do Mundo. Comprei em inglês mesmo para eu ler em inglês, porque eu queria muito ler Tolkien em inglês, né? Todos os 3 livros que eu li foi em inglês, e eu tô muito mais fácil comprar aqui do que trazer para comprar em português. Tá? Então, é logo o início dessa primeira era, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre Morgoth, a gente vai entender um pouco mais sobre o Senhor Sombrio, que habitava a Terra-média, os Altos Elfos, enfim, eu ainda não li o Silmarillion. E eu estava na minha lista de leitura para esse ano, eu vou esperar a dona Tatiana para a gente poder ler com ela. Então, caso você goste da série, né, caso você goste de Tolkien, é mais ou menos o mito da criação de um universo, tá? Então, você já vai explicar mais ou menos ali o mito da criação do universo. Eu gosto porque eu sempre tive curiosidade de saber como que tudo começou, né? Quando você pega O Senhor dos Anéis, já existem os anéis,
Já tem Morgoth, já tem tudo ali, já existe. Eu quero saber como é que funcionou tudo isso. E aí eu vou ter que esperar, paciência, né? A gente vai ter que, enfim, combinar as leituras aqui para eu poder ler para o canal, né? As minhas leituras que eu gosto e também acabar lendo essa do projeto que eu fiquei encantada. É um livro, enfim, simples, aquele papel jornal que a gente já sabe, né? Folha é simples, papel jornalzinho, não é um livro decorado maravilhoso. A gente tem uns livros aí no Brasil que tá muito bonito mesmo. Aqui é muita coisa de papel, né? Livro de colecionador é muito difícil. E aí, para completar a minha série, eu acabei comprando os histórias e contos, né? Histórias inacabadas, contos inacabados, que é assim que eu acho que é traduzido para o Brasil também, que entra na minha coletânea, porque ele vai contar um pouquinho dos dias da Terra-média e vai contar um pouquinho de Númenor. Então, deixa eu ver aqui. Há um relato de Gandalf sobre como ele viu os anões para a Bolsão, uma descrição detalhada sobre a organização militar dos Cavaleiros de Rohan, além de um relato alternativo das lendas dos Filhos de Húrin. Eu não tenho o livro dos Filhos de Húrin, eu acho que vou ter que comprar. Então é isso. A obra contém a única história que restou sobre as longas eras de Númenor antes da sua queda. Então já vai contar aqui as histórias de Númenor antes da queda. Muito me interessa, né? Vou guardar porque eu acho que vai ser lido. Se não for, eu leio por mim mesmo. E para mim, sensacional. O próximo, e a maioria dos meus livros tem isso, tem a coisa. O próximo também é uma leitura de capa simples, aquela jornalzinho amarelo, né? Enfim. Então, o próximo que eu comprei é A Queda de Gondor. A edição do Brasil tá linda, hein, gente? Tá bem desenhada. Sei não, hein? E esse, para completar, que é um dos meus queridinhos, que eu já tinha visto, estava na minha lista também para eu ler, se não esse ano, no início do ano que vem, é o Beren e Lúthien, ele é um homem, né? Ela é a elfa, né? A filha de um grande líder elfo, e esse amor deles ali é proibido, né? E aí o que que acontece, né? O pai dela acaba falando o seguinte: olha, para vocês poderem viver esse amor, vocês vão ter que roubar, né? Ele, né, vai ter que roubar uma Silmaril, que é um dos grandes males ali que fica em Morgoth, né? Que é o sombrio inimigo do mundo, enfim. Achei essa história bonitinha, que é aquele amor impossível. Não costumo ler muito romance, mas, peraí, gente, que eu acho que eu vou ficar em pé, eu vou ficar cortada, tá? Mas eu quero ficar livre desses livros o mais rápido possível. E aí eu acho que vai ser interessante, porque eu vou ler livros que eu não estou com o hábito de ler todo, né? Eu só leio os 3 do Senhor dos Anéis. Para completar, eu queria muito ler uma biografia de Tolkien, eu sei que vai estar lá no projeto dela também, da Tati Feltrin. Então também comprei a biografia, não sei qual que ela vai recomendar, de repente eu compro outra coisa que ela recomende, porque eu gostei muito da ideia do curso. Esse aqui já é um trabalho mais bem acabado, não é aquela página mole, não é aquela página amarelinha, é capa dura e tem toda uma capinha bonitinha, né, do Tolkien. Enfim, eu achei muito bonito. Deixa eu ver se ele tem desenhos aqui por dentro. Não, não tem nada, pelo menos não que eu veja, viu? Ele só tem realmente a diagramação dele. E de novo, capa dura é mais difícil de abrir, é mais chatinho para você ler, mas como é a biografia e é maravilhoso, né? A gente acaba fazendo esse sacrifício pelo Tolkien. O que eu não separei aqui na minha lista, mas que tá, gente, é que já que eu tô lendo Tolkien, vamos ler C.S. Lewis também, né? Então eu fiz essa aqui da Nárnia, deve ter uns 2 meses, tá? E aí eu esqueci. Olha como é que eu sou boa fazendo isso. Eu sou ótima fazendo unboxing, ainda bem que eu não ganho a vida fazendo isso, né, não, gente? Senão tava ferrada. E aqui é o livro sem aquela capinha que eu acho muito mais bonita. Talvez eu mantenha assim. É muito bonito, todo desenhado. Eu gosto de livro assim, gente, livro de colecionador, desculpa. Vou fazer o quê, né? E aí tem uns mapinhas para você entender como é que funciona aí o mundo de C.S. Lewis, de Nárnia. E acho que tem desenhos também. Tem uns desenhinhos assim, pequenininhos.
no início dos capítulos para você ler o que está acontecendo, tá? Vou botar ele lá no lugar também, porque eu até esqueci de separar os bonecos aqui para poder falar com vocês. Talvez eu corte esse vídeo se ficar muito grande, tá, gente? Não liga, não. Ficar meio cortada, porque sou eu tentando entender o mundo à minha volta. Aqui é uma coletânea dos clássicos dele, né? Não sei se dá para ler aqui. Tem o Cristianismo, né? Tem como é que é o nome, gente? Do Diabo. Pera, vou ter que ler. Porque aqui a tradução é Screwtape Letters. News. Vou ter que olhar, que agora fiquei curiosa. Cartas de um Diabo Aprendiz. Pois é, tá vendo? Aqui é Cristianismo Puro, Mere Christianism. Miracles são os milagres, né? O grande divórcio, enfim, todos eles estão aqui. O problema da dor, o luto, a abolição do homem, os amores, né? Os 4 amores. Eu acho que não sei como é que o Brasil está traduzindo. Comprei também inglês porque eu queria muito ler inglês, né? Acho que faz parte do meu, enfim, das minhas preferências, acredito, tá? E eu acabei jogando ele pra cá. É isso. Enfim, esses não estavam no meu planejamento, tá bom? Agora nós vamos ver os que chegaram ontem pelo correio, que eu amei. Eu fiquei muito apaixonada. Né? Muito apaixonada. Deixa eu jogar pra cá. São os meus livros preferidos até agora da vida. Tá? E aí o primeiro, deixa eu abrir, que aí esses estão fechados, lembra que chegaram ontem, gente. O primeiro não podia ser diferente. Né? Não podia ser diferente. O Gabriel Garcia Marques. Eu estava de olho nessa edição, gente, há muito tempo mesmo. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu tenho essa versão aqui, não sei se dá para ver em inglês, mas eu queria muito essa. Desculpa, o Brasil arrebenta em livro, né? Não, gente, olha que coisa fofa. Olha que coisa fofa. Enfim, a pessoa gosta de uma bobeira, que sou eu no caso, então eu queria muito essa edição porque ela é ilustrada, né? Enquanto a minha em inglês é capa mole, né? Comprada no sebo. Gente, quando eu falo comprada no sebo, imagina que eu pago por esse livro, tipo, alguma coisa em torno de 7, 10 dólares, tá? Que pra mim, 7 é igual a 7, porque eu vivo aqui. Então, adorei, tava muito encantada por esse livro, muito encantada mesmo. Segundo que eu amei. Ai, meu dinheiro, gente, porque a pior coisa do mundo é importar livro. Eu queria muito que eu não precisasse importar, que te vendesse, a Amazon vendesse por aqui. Porque dá trabalho, viu? Mas assim, eu comprei pela livraria Martins Fontes da Paulista e chegou aqui onde eu tô. Demorou, sei lá, uma semana, 2 semanas. Gente, foi muito rápido, foi muito rápido. Atravessou o continente, né? Chegou no Canadá. Tá? Muito obrigada. Foi uma entrega rápida, super eficiente. Os livros vieram muito bem embalados em saco bolha, enfim, tudo muito bem organizado. Esse é o meu segundo amor que eu vi. Desde que eu vi esse livro, eu fiquei apaixonada por essa capa. Fiquei apaixonada pela ilustração, sabe? Tudo, tudo. Olha que coisa fofa, gente. Muito fofo. E eu sinto falta, muita falta, agora é verdade, tô falando uma coisa de bobeira pra vocês, mas eu tô falando a verdade, sinto muita falta de ler em português. Normalmente, pra eu ler em português, eu tenho que comprar pelo Kindle. Fiz compra pelo Kindle também, mas acabou que eu vou mostrar em outro momento, de repente. Eu tenho que comprar pelo Kindle. E eu sinto muita falta de ler livro físico em português. Eu me apeguei demais a ler livro físico em português. Primeiro, porque é meu idioma, que eu amo demais, amo a língua portuguesa, acho linda. E segundo, porque você acaba se sentindo meio homesick, sabe? Você sente falta. Enfim, só para dizer que 100 Anos de Solidão, Corcunda de Notre Dame são meus livros preferidos. E agora o Top Master. Amo Tolstói.
amo Tolstói, amo, 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 amo. Vai ser muito difícil, esse é meu top one, né, de livro. Eu tenho medo de reler, eu tenho medo de reler esse livro, eu já li, tenho aqui essa versão do sebo, de $9 que eu paguei, foi $9, toda a obra do Guerra e Paz, volume 1 e 2. E, é, enfim, o que eu posso dizer? É meu livro preferido, tinha que estar aqui comigo, tinha que estar, gente, tinha que estar. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês possivelmente têm, tá? Porque vocês estão aí, então para vocês é mole comprar. Mas para mim, gente, que volume é esse? Esse é o volume 1. Para mim, é uma alegria tão grande. Ainda bem que isso não é crime, né? Que cheiro bom. É uma alegria tão grande. E é a página bem amarelada, né? Quando eu vou aí, eu visito o Brasil, eu sempre trago algum livro. Muito difícil, porque agora eles estão fazendo a gente pagar por tudo, né? Pagar pelas bagagens, pagar por tudo. Então tá muito difícil. Mas olha, que maravilha. Guerra e Paz é o meu livro preferido da vida. Tolstói, Dostoiévski é sem dúvida um dos meus autores favoritos. Tem uma queda muito grande pela literatura russa. Sinto muito, tá? Acho que depois eu vou botar aqui, porque não tá entrando. Sinto muito mesmo se você não gosta, mas eu sou muito apaixonada por Tolstói e Dostoiévski. E aí, de novo, eu vou parecer cortada aí para vocês, mas é muita tralha. Uma das tralheiras que eu comprei para me ajudar a ler foi essa luzinha aqui, comprei na Amazon. Não tenho coisa de Amazon, quem quiser pode entrar e comprar. Não tenho link, não tem nada disso. O negócio é meio doido aqui. Enfim, tá? Agora vamos para os livros que são mais dramáticos, que exigem mais drama e político, tá? Com base em alguns vídeos de alguns criadores de conteúdo, tanto da Xana Feltrin quanto o professor Rodrigo Leão, quem mais? O Rodrigão, deixa eu ver quem mais, que é o 1002, né? Eu acho que são basicamente esses três. Eu acabei fazendo uma coletânea de livros de não ficção para eu ler, que são livros que normalmente eu não leria. Tá? Eu leio não ficção, mas acabo, na maioria das vezes, lendo muito mais filosofia, tá bom, gente? E aí eu sinto falta, às vezes, de um repertório um pouco mais crítico, um pouco mais político. E aí eu acabo olhando por eles, que livro que eu acho interessante ter. Mas eles têm uma visão um pouco mais conservadora. Então eu tento ler os dois lados, né? Tanto uma visão um pouco mais conservadora, quanto a visão um pouco mais esquerda. E aí, dessa vez, eu acabei comprando bastante sobre o Thomas Sowell e sobre a Hannah Arendt, que eu ainda não li. Tá? Então vamos começar por eles, que eu acho que é muito melhor. O primeiro que eu quero mostrar para vocês em português, porque obviamente é o que faz sentido, ou em inglês, é o que faz sentido aqui para mim, né? É o conflito de visões. O conflito de visões, ele vai dizer o seguinte, que as controvérsias políticas, elas nascem de diversas fontes, né, de conflitos que duram às vezes por gerações, por séculos. E aí ele vai conversar sobre isso, né, que são as visões, né, ideológicas de mundo que moldam os nossos debates sobre a natureza da razão, justiça, igualdade e poder, né? E aí ele vai discutir sobre os conflitos de visão, que cada lado do aspecto político, né, de um lado e do outro, pensam sobre justiça, igualdade e poder. E você vai descobrir, eventualmente, que as visões de mundo são tão diferentes em função da ideologia política que muitas vezes a gente está falando de coisas completamente distintas. Quando a gente fala de justiça, para um pode parecer uma coisa, para outro pode parecer outra. Ou seja, parece que não se falam. E eu achei esse debate interessante. Nunca li nada dele, vamos ver o que vai ser, tá? Aí o segundo livro que eu li dele é esse aqui, The Vision of the Anointed, que é mais ou menos, tipo, ungidos, né, a visão dos ungidos. Achei o título já uma crítica, né, porque ele vai fazer o seguinte, ele vai falar que é uma crítica devastadora, né, sobre como as políticas sociais falharam nos últimos 30 anos, né. E aí ele vai falar o que acontece quando tem erros nas visões daqueles que levaram, né, ao desastre da educação, do crime, da desintegração familiar, enfim.
ele vai discutir o que é politicamente correto aqui nesse livro, e aparentemente os ungidos são justamente as pessoas que criticavam essas coisas, né? Ou seja, dentro acaba aqui, tá? Mas dentro da sinopse aqui da internet, da Amazon que eu peguei, tá dizendo o seguinte: é, uma espécie de casta, seriam os ungidos, tá? Uma espécie de casta intelectual e política que se permite banalizar os costumes e as leis, até mesmo as moralidades sexuais dos indivíduos, não sei se eu podia falar essa palavra, sobre uma retórica pueril de bem-estar social geral e controle de danos. Então, tá aí uma crítica que eu acho que vai ser uma crítica bem, de novo, né, uma linha um pouco mais conservadora e talvez seja uma crítica interessante. Eu gosto de ouvir os dois lados, tá? Eu tendo a ser mais, enfim, pacífica. Não arrumar muita confusão. Tá? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a origem do totalitarismo, né, de Hannah Arendt. Ela surgiu para mim também como uma forma de ouvir esses conteúdos desse pessoal, né? E que, enfim, eu gosto muito do conteúdo deles. E eles trazem de vez em quando livros, né? E trazem de vez em quando referências que eu não conheço. Então eu vou lá pegar para ler, tá bom? Diagramação dele muito boa. Eu achei a letra boa, apesar de ser pequena. Tudo para mim tá sendo pequena porque agora eu tenho que usar óculos, né? Então, enfim. Tudo tá sendo letra pequena para mim. Vamos ver se eu vou gostar disso. Vamos ver se. Eu não sei se eu vou falar sobre política aqui no canal, porque eu acho muito chato. Sendo muito sincero, eu prefiro falar sobre ficção. Então, são esses três que vieram. E agora eu vou mostrar para vocês Jonathan Haidt, que é aqui. Esse livro eu consegui comprar, já veio rasgadinho, mas não tem problema não. Dá para a gente ler, dá para. The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Então, aqui, ó, a mente moralista, né? Porque pessoas boas são divididas por política e religião. Esse tema me interessou, porque a gente discute muito política e elas normalmente estão associadas à religião. E cada lado político tem a sua religião. Né? Enquanto o pessoal de direita tende a ser mais cristão, o pessoal de esquerda tende a não ter religião ou então ter mais a proximidade com a religião do Islã. Então isso aqui me deu uma ideia para discutir. Não li, gente, nunca li, não sei. E aqui esse cara, ele é um psicólogo, né? O Jonathan Haidt é um psicólogo. Então, ele desafiou o pensamento convencional sobre moralidade, política e religião de um modo que encanta em todo o espectro político. Então, parece ser bom. Né? E com base em seus 25 anos de pesquisa inovadora com psicologia moral, ele mostra como julgamentos morais não surgem da razão, mas da emoção. E quando a gente fala em julgamento moral, muito cuidado, que tu vai achar que é só um lado, né? O julgamento moral pode vir dos dois. Hã? Ele explica que liberais e conservadores têm intuições tão diferentes sobre certo e errado, demonstra que cada lado tem de fato razão sobre muitas das suas preocupações centrais. Então, provavelmente eu vou gostar bastante desse livro, porque eu tenho uma tendência a ter uma análise mais centralizada, tá? Então, talvez eu vá gostar bastante. E aí, para matar o unboxing, ainda faltam só 3. A gente vai pegar a Rebelião das Massas, que também foi muito citado por, poxa, a maioria dos criadores de conteúdo. Eu queria ter lido em espanhol, mas não foi possível. O José Ortega, né, y Gasset. Então, José Ortega Gasset foi um filósofo e ensaísta em espanhol, provavelmente a José é mesmo o nome dele, que mergulhou na complexidade da vida moderna, explorando a relação entre indivíduo, sociedade, cultura e política. Foi nascido em Madrid, foi uma voz influente no pensamento europeu do século XX, destacando em obras como A Rebelião das Massas, né? Então, é um livro de filosofia e política, tá aí, tá dentro do que eu gosto de estudar, foi por isso que chamou a atenção, quando eu vi o pessoal mencionando isso, eu gostei. Olha o que ele fala. Ortega narra a transformação silenciosa das sociedades modernas em que o progresso técnico, a democratização e o conforto criam um novo título de indivíduo, um novo tipo de indivíduo,
Alguém que usufruiu de avanços da civilização sem compreender seu custo, sua fragilidade ou sua responsabilidade. Desde as primeiras páginas, o leitor percebe que não se trata de um ataque ao povo, mas um alerta profundo sobre cultura de massa, mediocridade dominante e crise da civilização moderna. Se você já leu algum desses aí, você pode me dizer se é bom, se não é, se eu devo ler ou não? Porque é muito importante. Agora, o famigerado, que causou ali cancelamento de diversas pessoas de conteúdo, que é o Olavo de Carvalho, né, que é o imbecil coletivo, eu imagino que, enfim, talvez eu tenha muito ódio depois disso. Nunca li nada dele, tá? E todo mundo cita pro bem ou pro mal, né? De um lado, o povo querendo cancelar o cara, do outro, o povo levantando o cara lá em cima, eu não sei. Eu espero ler para poder ter uma opinião sobre isso, não tenho ainda. Né? Quem é o imbecil coletivo? Ele é duplo, nasce do improvável matrimônio do intelectual pernóstico com a ralé enfurecida. Nossa. É um fanático hidrófobo com um toque elegante de ceticismo relativista. Ui. Entre a verdade e a falsidade tem uma imparcialidade de diferença, mas que, como um verdadeiro sábio chinês, não age não agindo, ele faz da sua omissão o motor da história. Ui! Cedendo o passo à iniciativa das massas e deixando que o milagre dos praxis transmute as contradições teoréticas em violência física, que é, no fim das contas, a única resposta decisiva aos olhos do cético. Eu acho que isso aqui vai dar treta. Bom, vou ler para eu saber que treta é essa que está acontecendo, não sei. Tá? Todos esses livros me parecem ser muito conservadores, então, se você não é tão conservador assim, vou te falar de uns livros que eu já tenho e já li, que é pessoa que eu gosto muito, que é o Noam Chomsky, tá? Que é já pro lado de esquerda. Esses livros são mais conservadores, tá? Se você não é conservador e você tenha vontade de ler alguma coisa por um aspecto, né, mais de esquerda, talvez esse aqui seja uma boa. Ele critica neoliberalismo, critica principalmente a necessidade de mudança social. Então, estou apresentando para vocês as duas opções, vocês escolhem, tá bom? Porque eu sou assim, eu não vou ficar brigando com as políticas, não. Aqui também, quem manda no mundo, eu imagino que essa seja a tradução do português. Deixa eu olhar. Quem manda no mundo, tá? Uma boa opção. Ele, inclusive, faz críticas, né, aos Estados Unidos, Cuba, China, ele faz crítica a todos eles, tá? O Noam Chomsky, ele é conhecido justamente por criticar o capitalismo, né? Ele é defensor feroz ali dessa crítica. São livros que eu já tenho. Esse aqui eu ainda não li, gente. Comprei no sebo, olha. Como a Democracia Morre. Eu nem lembrava que tinha esse livro. Também ouvi as pessoas falando muito bem e muito mal. Então eu provavelmente tenho que ver. Ele ia estar amarelinho porque ele já está comigo há muito tempo e eu ainda não li, tá? De novo, né? Você escolhe ler Guerra e Paz, você abre mão de ler um negócio desse, tá? Então eu estou sugerindo isso aqui porque é do espectro mais centro-esquerda, tá? Mais esquerda, principalmente esquerda. Tá? E aí você tem as duas opções, você escolhe qual que você quer ler. Eu leio os dois lados. Bati de novo, gente. Eu leio os dois lados sempre. Para finalizar, não podia deixar de ter meus maravilhosos, né? O Sêneca, sem dúvida alguma, sobre a vida feliz e tranquilidade da alma. Já li na faculdade, li acho que umas 2 vezes, mas eu de vez em quando volto para esse livro, é um clássico que eu sempre retorno, porque eu amo filosofia, e sobre a brevidade da vida, que eu também gosto muito. Tá? Esse aqui eu tenho no meu Kindle, porque eu já tinha ele no meu Kindle já há algum tempo. E aí eu decidi ter o físico porque eu quero marcar, quero rabiscar, quero voltar nele sempre que eu posso ou que eu puder, para que eu venha repensar sobre isso. Eu gosto muito da filosofia porque faz a gente levantar perguntas. Quando eu estou por aqui, nesse canal principalmente, uma das coisas que eu gosto de fazer é perguntas. Eu odeio trazer as respostas, porque eu posso estar errada. Né? E fazendo perguntas a gente pensa, e pensando a gente pode construir um mundo melhor. Então é isso, fico por aqui, eu espero que você tenha gostado pra caramba. Eu ainda não aprendi a fazer unboxing e a minha ansiedade não me permite ter um monte de plástico aqui esperando para ser abertos, né? Esperando para ser abertos aqui quando eu estiver de frente para a câmera.